Shalom Adonai a todos. Adonai Shalom. Glória a Deus. Bom dia, amados. Bom dia, professor. Nós vamos dar continuidade à segunda aula e hoje nós vamos finalizar a matéria sobre ética ministerial. Amém? Amém. Nós paramos no... Vamos dar continuidade na página 9 da apostila. Nós vamos ver como o ministro e a liderança de sua congregação deve agir com ética. Uma liderança eclesiástica deve estar pautada no caráter e não apenas no carisma, ou seja, os dons espirituais. Uma liderança que agrada o coração de Deus e se mantém forte durante toda a vida está alicerçada nos frutos do Espírito. Podemos dizer que antes de Deus usar você, Ele trabalha em você. Só pode trabalhar da palavra aquele que deixa ser trabalhado por ela. Não tem como nós, ministros... Quem aqui é ministro nessa manhã? Todos nós somos líderes. Todo aquele que ministra a palavra do Senhor é um ministro. Amém? A palavra ministro significa aquele que serve, aquele que é empregado, aquele que trabalha em prol da palavra. Todos nós aqui já ministramos a palavra de Deus, por isso todos nós somos ministros da palavra. Amém? Para nós trabalharmos com a palavra, nós temos que deixar que ela trabalhe primeiro em nós. Por isso nós temos que ler a palavra, nos alimentar dela, orar, ter comunhão com Jesus. Como nós vamos falar daquele a quem não conhecemos nada? Nós não podemos falar de alguém que nós não conhecemos. Por isso que nós temos que ter intimidade com o nosso Deus, através da sua palavra e através de uma vida de oração, de comunhão, de intimidade. Somente assim, o Espírito Santo atua na nossa vida e produz frutos dele, frutos do Espírito. Um caráter transformado é o caráter que produz frutos do Espírito Santo. Amém? É fácil identificar um homem e uma mulher de Deus quando ela tem manifestação de frutos do Espírito no seu caráter, no seu comportamento. É se manter com ética diante dos líderes e discípulos. Escreve-te estas coisas, esperando ir te ver bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paulo orientando Timóteo. Ele já está passando a orientação para que, como ele ande diante dos homens na casa de Deus. 1 Timóteo 3, 14 e 15. É necessário que o líder seja transparente em suas atitudes e fuja da aparência do mal. Manter sempre o bom trato, evitando fazer acepção de pessoas e evitar conversas a sós com pessoas do sexo oposto. Não nos convém fazer isso. Discriminar pessoas no nosso meio, principalmente tanto dentro quanto fora da igreja. E tampouco, principalmente, homens casados, mulheres casadas, líderes, ficarem de conversinha com homens solteiros, mulheres solteiras. Não nos convém agir dessa forma. A ética diante dos auxiliares. Mesmo em meio às oposições e afeições, o líder tem que ser amigável com todos, não quase todos, com todos. Deve-se evitar rotular as pessoas. A forma que se comentar deve ser apropriada. Ou seja, você conversou com alguém, não fique dando apelidos para a pessoa. Pegue aquela situação, trate a pessoa, meu irmão, meu amado. Nós temos que ser o quê? Amigáveis. Não fique rotulando a pessoa, devido à situação, o comportamento dela, dando apelidos para ela. Isso não é ético. Não nos convém agir dessa forma. Nós temos que agir de forma construtiva.
e não pejorativa, ou seja, difamar a pessoa através daquilo, daquele comportamento, daquela situação. Nós somos seres construtivos, amém? Nós somos a solução. Elogie em público e exorte no particular. Nunca devemos exortar alguém publicamente. Nós temos que chamar a pessoa em particular, conversar com ela de forma amigável, de forma amável, por temperança nas nossas palavras, como demanda a palavra, e exortar, dizer para ela, mostrar que aquilo não foi uma postura, ainda que ele seja um líder ou um discípulo, nós temos que ser vigilante quando for exortar, para que a pessoa não venha se sentir rejeitada, venha se sentir mal, e infelizmente tem pessoas que se afastam por isso. É importante o líder ouvir seus liderados. Nós temos que sempre ouvir os nossos liderados. Temos que levar em conta duas coisas importantes: chamado e capacidade. Se tivermos ambos, amém. Mas nós temos que prestar muita atenção nisso. Nós temos que ser pacientes. Se eu sou ungido a obreiro, se eu sou ungido a diácono, eu tenho que aguardar o tempo de Deus. Se o Senhor tiver algo para mim, um título de pastor, ou uma unção acima, eu tenho que aguardar o tempo de Deus. Nunca ficar chateado porque não me levantaram, porque ainda não me ungiram. Aí essa liderança, se eu sinto que o Senhor tem isso para mim, não. O tempo que nós passarmos, para que essa unção desça sobre a nossa cabeça, para que esse cargo seja publicamente anunciado, é o tempo que Deus tem para preparar a nossa vida como líder. Assim foi entre Davi e Saul. Deus não poderia ter posto Davi lá no trono de uma forma direta? Sim, mas ele esperou. Davi aguardou o tempo de Deus. Ele teve 2 vezes a oportunidade de chegar lá, né? Matar Saul, mas ele não. Como homem de Deus, assim nós temos que ser. Se o Senhor prometeu, ele tem algo na nossa vida, nós temos que aguardar. E durante esse tempo, nos preparar para chegarmos lá no tempo de Deus e aperfeiçoado por ele. Lembrando que nós vivemos um processo como homens e mulheres de Deus. Essa perfeição, ela é contínua. Ela só vai ser completa quando nosso Senhor Jesus vier e nós formos glorificados. Amém? Lembrando da aula passada, nós somos homens e mulheres e temos falhas. Assim como os nossos líderes também têm falha. Nunca forçar, eu ainda não fui levantada porque já estou há anos nesse ministério. Por que está acontecendo isso? Isso não é ético. Nós temos que ser pacientes no tempo do Senhor. Nunca forçar a barra com nossa liderança. E nem tampouco fazer para se mostrar. Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Trabalhar com amor. Nunca para que o homem veja, para que ele me desça um óleo sobre a minha cabeça, sim, eu ainda estou capacitada. Amém? Nós temos que aguardar no Senhor. Agir com ética diante das questões financeiras, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Nós acabamos de aprender aqui que não é porque eu estou sendo financeiramente abençoado que eu estou na presença de Deus. Nós acabamos de aprender. É justamente isso aqui. Não é eu ter, é o que eu sou diante de Deus. É isso que vai fazer a diferença na vida dos nossos líderes. Não é o que eu tenho, mas sim o que eu sou.
O que eu tenho só vai contar se for a unção de Deus, só vai contar se for frutos do Espírito, se for uma vida de intimidade com Deus, aí vai contar. Mas bens materiais não vão contar. Não vão me levar a uma vida de um líder abençoado, totalmente não. Vai fazer. É importante sim, mas não é tudo. O nosso tudo é viver para a glória de Deus. Para isso nós fomos chamados. Por várias passagens, Paulo explica a importância de agir de forma correta em relação ao dinheiro. Os líderes devem prestar conta das movimentações e agir com transparência. Alguns não se corrompem, mas a falta de prestação de conta põe em xeque sua honestidade. Muitas das vezes, no caso dos tesoureiros, das pessoas que prestam conta com a liderança em relação às finanças, muitas das vezes eles não estão corrompidos não pelo dinheiro, mas o fato de eles não prestarem conta leva a pessoa a pensar que é por falta de honestidade. Então, nós temos que ficar atentos com isso. Chegou qualquer, por exemplo, nós estamos vendendo rifa, então preste conta do seu boleto, amém? Preste conta. Qualquer coisa em relação à igreja, em relação ao ministério, que venha para a nossa mão, que seja financeiro, seja transparente. Seja transparente. Se você não puder vender, não pegue o bloco. Se você não for comprar, não pegue. Não faça. Porque nós somos exemplo. A liderança, ela é o reflexo de Jesus. Nós temos que ter essa consciência, agir dessa forma, com ética. Isso é ético. Isso faz parte do caráter do líder. Não, por favor, não seja um líder que engana ninguém. Como nós vimos na aula passada, somente o reino perde com isso, porque o nosso exemplo afeta pessoas lá fora. Então, se você pegou, é da igreja, tenha compromisso. Pague. Deveu? Pague. Por favor, é princípio. É ético diante das questões administrativas. No Brasil, o historiador Raimundo Fauro, eu creio que seja isso, já identificou o que ele chamou de patrimonialismo, que procede de Portugal e se caracteriza pelo fato de os bens do Estado pertencerem ao governante do Estado. Desta forma, o líder da nação julgava que aquilo que ele administrava lhe pertencia. Na liderança eclesiástica, não nos convém fazer dessa forma. O líder deve administrar tudo em prol da comunidade e não para si. Nós vivemos em um corpo, todo o corpo vive ajustado e ligado. Tudo que for em relação à administração, ao financeiro, tudo tem que ser em prol do corpo, da igreja, do ministério, do reino. Nada é meu. Os pastores não têm que ver como deles. Os líderes não têm que ver como meu. A igreja não é minha. O templo não é meu. O templo é nosso, é a casa de Deus, é daquele que entrar pelaquela porta, é do novo convertido, é do apóstolo, é um todo. Todas as igrejas, as denominações que entrarem na Betel, a Betel é delas. Amém? Assim como nós somos deles, eles são nossos. É um só povo. Amém. Um só povo. Então nós temos que viver em comum acordo, em tudo. Amém. Em tudo. Nós temos que estar andando lado a lado. Andar em unidade. Não pense que entrou o financeiro. Não é do pastor. Não é do tesoureiro. Não é. É do reino. É em prol do reino. Saiu 1 centavo. Vai ter que prestar conta, porque não é nosso. É do Senhor. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas.
A gente tem que estar bem consciente disso, que a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente se torna um líder, nada mais é só meu. Eu tenho uma família e essa família, ela também faz parte de tudo que eu tenho, assim como eu faço parte de tudo que você tem. Amém? Tanto espiritual quanto material. Manter a ética diante das mudanças da congregação. Mesmo que as mudanças não agradem o líder, ele deve entender que mudanças fazem parte e o reino dos céus continua com outra mudança. Às vezes tem casos que o líder precisa mudar ou tem uma outra expectativa e precisa sair da congregação. E precisa deixar... Agora, para ele fazer isso, ele precisa deixar tudo bem ajustado. Se acontecer de um dos nossos pastores ter que deixar a Betel ou ir para outra denominação, eles têm que, ou nós, como líderes, temos que deixar tudo bem ajustado. Para que a outra liderança já encontre dessa forma. Isso é ético. Isso faz parte do caráter do líder. Você já pensou um pastor que deixa a sua igreja e vai para outra e deixa tudo bagunçado, o seu trabalho todo defasado? Isso não é caráter de homem e mulher de Deus. Nós temos que ser pessoas responsáveis. Zelar por aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, amém? Tanto na igreja quanto lá fora. Se você não pode assumir uma responsabilidade, seja honesto. Eu não posso fazer dessa forma. Nós vamos sentar, nós vamos conversar, vamos ver o tempo, vamos ver o dia, vamos ver a hora, ajuste. Como vai ser feito? Eu não posso ficar de fora, mas eu também não posso participar naquele momento daquela situação. Então, tem que haver um ajuste ali para que haja uma completa, para que tudo haja em perfeita harmonia, na perfeita ordem do Senhor. Amém? A ética diante dos opositores. Primeiro, a ética diante das crises e das críticas. Diante das situações difíceis, nós demonstramos quem somos. É diante de uma situação complicada que nós vamos mostrar quem somos. O líder é aquele que mantém a calma quando todos já perderam. Não deixa se levar pelo impulso das massas e ser capaz de olhar as coisas com mais clareza que os demais e de agir de modo diferente. Um exemplo, quando a família e a cidade que Davi estava foi invadida, foi saqueada, o que aconteceu? Os líderes se levantaram contra ele, não foi? Quiseram o quê? Apedrejar. O que foi que Davi fez? Ele foi, ele chorou, ele estava na mesma situação, era a família dele, os filhos dele também tinham sido levados. Ele parou, foi conversar com Deus, pediu orientação, mas em momento algum ele se deixou ser levado pelo aquele grupo. Em momento algum ele se deixou ser levado pelo desespero. É difícil? Sim, é difícil, mas não é impossível. Pensa, nós não podemos agir no calor da emoção. Nós temos que ser racional. O mundo está pegando fogo. Eu tenho que ver, parar, pensar, Deus, como eu posso fazer para apagar? Com certeza, o Espírito Santo de Deus, o nosso orientador, o nosso professor, ele vai nos mostrar como fazer. O líder, ele não pode se submeter ao que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão dizendo. Ele tem que ser racional. Parar, pensar, orar. Senhor, como eu posso resolver essa situação? Sabe por quê? Porque as pessoas olham para mim e para vocês como solução.
Nós sempre vamos ter, eles sempre vão ter essa visão, que nós temos e somos uma solução para eles. Eles esperam isso da liderança. Então, o líder não pode ser uma pessoa maluca. Ai, caiu a cadeira ali, a pessoa caiu com a cadeira, se cortou. Calma, vai lá, junta a pessoa, busca ajuda, calma. O culto vai continuar sendo culto, amém? Na hora do culto, alguém ficou endemoniado, entrou uma pessoa e ficou endemoniada. Calma, não chama atenção, quem estiver dirigindo, continua o culto é do Senhor. Líderes preparados vão lá, tira a pessoa, ora com ela, mas nada de pânico. Ele tem que ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Ele não pode ser uma ele não pode ser uma Maria vai para as outras, nem eu nem você. Nós temos que ser focado. A gente tem que estar sentado naquilo que a gente tem para fazer. E outra coisa, o líder nunca está imune a críticas. Se elas forem verdadeiras, devemos aceitar, e se forem falsas, devemos ignorar. Se elas forem verdadeiras, nós aceitamos, mas nós temos que fazer o quê? Melhorar. Se eu recebi uma crítica naquilo que eu estou fazendo, eu vou ter que melhorar. Nunca a gente deve achar que está sendo insultado. Não. As críticas, elas vêm para que haja melhora. Para que haja um ajuste naquilo que eu e você fomos chamados para fazer. Não se sinta ofendido quando você for criticado. Não se sinta ofendido. É o momento para que você melhore. E se aquilo não for verdade, não discuta. Não se ofenda de forma alguma. Não é verdade, eu estou fazendo direitinho. Então, eu não tenho por que ficar ofendido, nem tampouco me desligar e perder a comunhão com a pessoa que me fez essa crítica. Amém? Temos que ser flexível. A ética diante dos opositores. O maior herói é aquele que faz do inimigo um amigo. Se possível, dedique-se ao diálogo. Não haja da mesma forma que ele. Ouça. E se a oposição vier de um grupo, novamente, procure conversar individualmente. O indivíduo sozinho pensa melhor, sem pressão dos demais. Se ganhar alguns, a oposição se tornará fraca. Se existe um grupo que está lhe criticando, que está se opondo àquilo que você está fazendo, você não pode, de forma alguma, entrar em conflito. Se torne amigo. Preste atenção, analise quem começou. Quem foi que começou? Procure, com muita sabedoria, saber quem começou. Quem que fez? Não vá brigar com a pessoa. Chame a pessoa, converse com ela, escute. Escute, tenha paciência. Vocês lembram do evangelismo? Nós vamos lidar com pessoas, assim como nós, são seres humanos com falhas. Nós temos que ter paciência, porque o fruto, ele leva tempo para ser colhido. Então, nós temos que ter paciência de ouvir. Converse com a pessoa, se torne amigo dele. Comece a orar por ele. Você não está aguentando mais, eu não estou mais aguentando aquele irmão. Meu Deus, ele está me tirando do sério. Eu não estou mais aguentando a pessoa que entrou no NEF, que está aqui na igreja, que é um novo convertido. Ele tem um comportamento muito difícil. Se torne amigo dele. Não vá fazer o que ele está fazendo, mas se torne amigo dele. Nós somos joio ou nós somos trigo? Nós somos trigo. E o papel do trigo é o quê? Aperfeiçoar. A esperança do trigo é que o joio se torne trigo. Então, nós temos esse papel como líder. Se aproxima da pessoa, conversa com ela. Se for um grupo, vai ser chegando de um por um.
Se for no NEF, vai se chegando, de um por um. Se for na igreja, vai chegando, perto daquele grupo que está se opondo àquilo que está sendo feito através da nossa vida, da minha e da sua, através do seu chamado. Nunca se influencie, nunca. Não se deixe influenciar pela situação geral da massa, do grupo. Nós temos que pedir muita sabedoria de Deus, porque a gente está trabalhando com vidas, com pessoas. Assim como nós somos falhos, o nosso irmão também é. E nós temos que saber suportar a fraqueza dos nossos irmãos. Amém? A ética diante dos fracassos. Às vezes podemos passar por fracassos, mas nunca desistir. Devemos adotar uma postura mais otimista. Amém? Nós nunca podemos desistir. O nosso foco tem que ser sempre avançar. Avançar. Nunca regredir. Fracassei, falhei naquilo que eu estava fazendo, não vou desistir, não. Eu vou me aperfeiçoar. Eu vou buscar no Senhor. Senhor, onde foi que eu falhei? Onde é que o que foi que eu fiz que eu não vi resultado? Me ajuda, me ensina, Espírito Santo, me mostra onde está o porquê do fracasso. Mas eu nunca posso desistir das coisas de Deus, porque, no meu ponto de vista, aquilo foi um fracasso. Eu tenho que ser otimista. Não deu certo agora, mas amanhã vai dar. Não deu certo com o meu irmão aqui, mas amanhã o meu outro irmão aqui vai. Vocês lembram do evangelismo? Que Jesus focou nos 12? Vocês acham que Jesus já não sabia quem era o traidor? Ele já sabia, mas de forma alguma ele excluiu e nem tão pouco ele se sentiu um fracassado. Nunca. Até o último momento ele foi tratado como amigo. Nós temos que ter essa visão que Jesus teve. Jesus, ele não se sentiu, ele como Deus, ele era homem quando ele esteve aqui. Ele era Deus, mas ele estava, carne e osso, assim como eu e você. Sujeito a tentações, como a Bíblia diz. Mas ele não. Ele seguiu o plano de Deus e foi até o final. Por isso que esse é o motivo de nós estarmos aqui. A obediência. Ele foi sempre otimista e deixou como exemplo para nós, e é exemplo até hoje, como otimista. Amém? Por não estar preparado em algumas circunstâncias e não querer reconhecer isso, que nós achamos que nós somos fracassados. Porque nós ainda não... Vocês lembram que nós temos que ter paciência, esperar com paciência no Senhor aquilo que Deus tem para a gente? Muitas das vezes nós queremos pular essa etapa e acontece isso. Aí acontece algo que eu achei que eu fracassei como líder naquele momento. Sabe por quê? Eu fui precipitada. Porque óleo nenhum vai descer sobre a sua cabeça se você não permitir, não é assim? Quando eu fui chamada ao diaconato, sentaram comigo, me explicaram a situação e perguntaram se eu queria. Nada vai ser forçado. Então, nós temos que estar atento a isso aqui. Muitas das vezes nós nos precipitamos, tomamos uma liderança e a responsabilidade é muito grande. O título é muito bom. Mas quanto mais... E eu vou falar isso, não é para causar medo em ninguém. Não é para que ninguém fuja do seu chamado, nem propósito com Deus. É só para alertar que quanto mais se é dado, mais lhe será cobrado. Então, nós temos que prestar muita atenção. Eu estou ansiosa para ser uma pastora, eu estou querendo o título ou o chamado? Nós temos que pensar bem nisso, porque
Se descer um óleo sobre a minha cabeça como pastora, a diferença é muito grande. Mesmo que eu já seja uma diaconisa, mesmo que eu já tenha entendido que eu sou serva do Senhor, mas é um outro degrau a ser subido. Se você já é um pastor, você é um pretendente a um bispo, é um outro patamar. É uma unção a mais. Não estou desvalorizando, não quero aqui desvalorizar de forma alguma a unção de Deus sobre a nossa vida. Não é isso. É que a gente tem que ficar bem atento. Se eu quero ser mãe, eu tenho que estar consciente que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Se eu quero ser esposa e esposo, eu tenho que estar consciente que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Porque agora eu não sou só. Eu sou um em dois. E conforme a minha família for crescendo, a responsabilidade vai aumentando. Aqui no ministério não é diferente. Quanto mais responsabilidade você tiver, mais cargo você tiver, mais responsabilidade, mais intimidade com Deus, mais oração, mais Bíblia, mais jejum vai pedir de cada um de nós. Amém? Então, nós temos que ter bastante consciência disso. Ser ungido não somente pelo cargo, mas sim por amor a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Então, amém. Vamos lá. Mas me capacita, Jesus, porque eu não sou nada, não sou ninguém, eu estou aqui fazendo aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Amém? Temos que reconhecer que fracassamos, sim. Mostraremos humildade e reconhecer que amamos a Deus. O fracasso, amamos a Deus quando nós reconhecemos o fracasso do nosso próximo. Isso é humildade. Se eu fracassei, eu tenho que entender que o meu irmão também, ele é sujeito a fracasso. Meu irmão, não deu certo agora, vamos lá, vamos de novo. Nós vamos sentar e nós vamos ver onde foi que aconteceu. Em que ponto nós erramos e nós vamos continuar. Amém? Eu não vou deixar de evangelizar porque eu trabalhei em cima de uma vida e aquela vida se desviou. Não, não é assim. Eu não vou deixar de discipular porque eu passei muito tempo investindo naquela vida, visitando, orando, mandando a palavra, alimentando, e aquela vida se desviou. Não, existem outras pessoas, existem outros alvos. Nunca vai parar, é uma aliança. A aliança ela não tem começo nem fim. Então a nossa vida vai girar em torno como uma aliança. O ciclo ele não pode ser parado. Vamos lá, nós vamos conseguir. Não desanimar porque a pessoa não se firmou, porque a pessoa... Não. Você fez tudo direitinho? Então, amém. Aquele sangue não vai ser cobrado. Amém? Não desistir. Sempre ligar para a pessoa, pregar a palavra para ela, mas não se sinta frustrado. Não se sinta um fracassado por isso. Você fez, o Senhor, através da nossa vida, fez a parte dele. Só que existe algo chamado decisão. E isso somente nós podemos tomar. O ministro e a sua filiação ministerial. A necessidade de união e as dificuldades são alguns aspectos que fazem de uma denominação e associam a uma convenção. Outros, por sua vez, preferem ficar independentes, mas devemos buscar a unidade. Vejamos alguns problemas que podem surgir no meio da liderança. Diante dos ministros da denominação, a inveja é um problema sério que temos que aprender a lidar quando surgir em nós e nos outros. Mas, infelizmente, não se percebe a inveja
como um sentimento de atitude. Geralmente, a pessoa que tem inveja, ela não consegue perceber que ela é invejosa. Por quê? Porque isso já é um hábito, já faz parte do caráter dela. Então, aquele que não é invejoso, ele já tem que detectar. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui, eu procurei, não era daqui, ainda não tinha tomado a decisão, comecei apenas a visitar, mas mesmo assim, eu já trabalhava aqui, já me davam uma oportunidade para trabalhar. Aí vem uma outra pessoa e começou a fazer tudo aquilo que eu já fazia. O que é que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar chateado. Isso é inveja. Eu não posso. Eu tenho que me juntar com ela, unir força. Poxa, a minha irmã chegou, é uma bênção. Ela faz coisas que eu nunca vou ter capacidade para fazer. O que é que eu devo fazer? Me unir. Me unir a ela, buscar nela, aprender com ela. Isso é ser humilde. E é vencer a inveja. Nunca, não, eu não vou, poxa, era eu que fazia isso. Agora a minha irmã chegou, os olhos voltaram só para ela. Que isso, não. No meio do povo de Deus isso não deve existir. Amém? Nós somos um corpo. Cada pedaço do nosso corpo tem uma função e ela faz uma diferença. Eu tenho um talento, você tem um talento, todos nós temos um talento e um chamado. E nós temos que cumprir. E isso só vai ser feito se eu e você estivermos bem ajustados. Bem ajustado. Então, nós temos que aprender a detectar. Se entrou alguém no teu NEF, que é um novo convertido, a gente tem que entender que os novos convertidos, eles vêm como nós já fomos um dia. Olhe para você quando você era novo convertido. Que você vai entender o novo convertido. Veja o trabalho que você deu. O trabalho que eu dei para minha líder. Eu tenho que entender. Uns vão caminhar muito rápido. Outros nem tanto. Existem bebês que eles têm uma facilidade para andar. Tem criança que com 9, 10 meses já anda, não é verdade? E já corre, porque eu já vi. Bebê de 10 meses correndo, brincando. Os meus filhos começaram a andar depois de 1 ano de idade. Então, a gente precisa entender isso. Nós vamos lidar com pessoas assim. Pessoas que vão ter facilidade de aprendizado. Pessoas que vão ser moldadas muito rápida pelos princípios e o caráter. Com o fruto do Espírito. Mas vão ter pessoas que elas vão dar bastante trabalho. E a nossa função é o quê? Detectar e ter paciência com eles. E trabalhar em cima disso aí. Amém? Se você detectar alguém invejoso, ou se você vê que alguém está com inveja, ou se você está sentindo esse sentimento, porque nós somos seres humanos. Como diz aqui, nós estamos sujeitos. Então, nós temos que agir conforme o Espírito Santo de Deus. Como que Jesus agiria se ele estivesse no meu lugar? Sabe como é fácil responder e ajudar e melhorar? É só perguntar. Para, pensa, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Com certeza, se for uma atitude errada, ela não vai sobressair. Amém? Vencendo a própria inveja. Alguns passos importantes para vencer a inveja. Lembramos que somos uns dos outros, ou seja, a vitória do meu irmão é a minha vitória também. Meu irmão conquistou um cargo? Amém. Meu irmão foi levantado na minha frente? Amém. Amém. Meu irmão, fico muito feliz porque chegou o tempo do Senhor para a sua vida. Amém? Essa é a forma de nós vencermos a inveja. Somos um corpo, andamos em unidade.
Se eu cortar a ponta do meu dedo, todo o meu corpo vai sentir. Não é isso? Não é assim? E por que que eu vou machucar o meu irmão? Se eu machucar o meu irmão, eu também vou me ferir. A gente tem que sempre ver dessa forma. Eu sou um corpo, o corpo ele está ajustado, ele está unido. O mal que eu estiver pensando em fazer para o meu irmão, eu estou fazendo para mim mesma. Eu vou estar sentindo. Diante das posições doutrinárias, é possível discordar em paz. Devemos nos esclarecer sobre as questões doutrinárias e evitar polêmicas. Muitos problemas surgem por falta de comunicação. Em último caso, dependendo da posição doutrinária, é aceitável a boa convivência. Ou seja, nós temos que sempre manter o diálogo. Se eu não tiver de acordo, pastor Brunner, Rosinha, você vai fazer isso e isso, minha filha. Se para mim não der daquela forma, eu tenho que sentar com ele, meu pastor, eu não estou me opondo à sua vontade. Só que eu tenho que ajustar tempo. Eu não tenho capacidade para fazer isso aqui ainda. Eu preciso que o senhor entenda. A doutrina da igreja é dessa forma, então nós vamos ter que agir dessa forma, mas sem polêmica, sem revolta. Se você não está se adequando, sente com os pastores. Pastora Viviane, pastor Marcos Brunner, pastor Djalma, pastora Socorro. Nós temos 4 pastores. Nós temos a nossa bispa Francisca para nos orientar. Não contende, não entre em polêmica. Busque ajuda das pessoas que estão acima de nós, pessoas que têm muito mais experiência no ministério e no reino, para que a gente tenha uma solução. Porque as polêmicas, elas levam à contenda, e isso é abominável diante de Deus. Se eu estou discordando disso aqui, eu não posso ficar comentando com ninguém, isso é antiético. É antiético. Vá com um líder, ou até mesmo com a própria pessoa, e diga, olha, eu não estou conseguindo aceitar isso aqui, como a gente pode fazer para resolver, mas não crie problema. Amém? É antiético fazer isso. Um líder não pode agir dessa forma. Diante das mudanças desagradáveis, devemos estar prontos para mudanças. Às vezes elas são necessárias. Nós não podemos ter medo. Vai mudar. Agora o sistema, todo ministrador vai subir naquele altar e vai pregar a palavra, seja na Betel ou em qualquer outra denominação. Nós vamos ter que estar preparados para isso. Então, nós não podemos ter medo disso. Nós somos chamados para isso. Nós acabamos de ver que o ministro, ele é o quê? Servo. Ele é um empregado. Ele tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Se eu fui chamada, Deus vai me capacitar para fazer. Amém? Confesso para vocês que fiquei muito assustada quando fui chamada para ser professora de escola de líderes. Porque até então eu só lidava com discipulados. Quis até dizer para o pastor Bruno que não queria mais. Mas o Senhor disse não. É fácil? Não, não é fácil você fazer aquilo que você nunca fez na vida. Algo novo. Sabe qual é o nosso problema? Nós não podemos ter medo do novo. Nós não podemos. Apareceu algo novo, eu tenho que superar. Se o Senhor colocou na minha vida, é porque Ele sabe que eu posso, que eu consigo. Ele não vai me dar nada que eu não possa carregar. Então, nós temos que ter ética diante disso, nós temos que ser firmes. Teve mudanças na igreja, você vai dar a palavra hoje, você vai fazer algo que você nunca fez na vida. Amém, amém. Você vai ministrar a ceia. Amém.
É novo, é novidade. Vamos lá. Se Deus me chamou, Ele vai cumprir. Amém? Só temos que ter o quê? Consciência de preparo. Nós estamos todo tempo preparados. Obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Vai virar e vai mexer o assunto e vai sempre o foco vai ser o quê? A palavra. A palavra. Oração, palavra e jejum. Amém? Preparo. Diante de uma mudança de denominação, ético é sair e deixar a porta aberta. É louvável que alguém, ao se desligar de uma denominação, haja sem contendas, sem maledicência e sem acusações. Não devemos menosprezar quem deixa a congregação. Devemos pautar nosso relacionamento no amor de Cristo. Aconteceu de vir, sair daqui para uma outra denominação, ou vir da outra igreja, para cá, para nossa, ou até mesmo outra congregação, por favor, seja ético, saia na bênção. Não saia falando daquele local, não saia dizendo o que pensa dos líderes daquele local. Não, seja uma bênção para onde você for. Nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro. Nós somos manancial de água viva. As pessoas, elas estão de olho. Sabe por quê? Se você vem falando da denominação daquela pessoa que lhe ajudou, que lhe evangelizou, que lhe discipulou, que lhe alimentou na palavra, isso é digno? Não. Se eu não concordei, tem dois motivos. A situação é comigo, ou Deus não me queria mais naquele local. Ele achava que era o tempo de eu sair dali para que eu desse fruto em outro lugar, que foi o que aconteceu comigo. Mas de forma alguma eu saí de lá, muito pelo contrário. O meu líder sabe, maior, através da vida da minha líder de célula, e a minha líder de célula me abençoou e me mandou vir na paz. Sempre que eu voltar naquele lugar, eu tenho certeza que eu vou ser bem acolhida e bem recebida. E isso, nós temos que ser, nós somos um corpo. Nós não podemos deixar a casa do nosso pai de mal com ninguém, com nenhum dos nossos irmãos. E nem principalmente com o nosso irmão mais velho. Amém? Nós temos que sair de lá de uma forma educada, respeitosa. Somos espirituais. Amém? Vivemos nesse mundo, mas somos seres espirituais. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. De forma alguma, sair comentando, falando algo, difamando o local, o líder desse lugar. Muito pelo contrário, seja grato a essa pessoa que conviveu com você, que muitas das vezes orou por você, que muitas das vezes chorou por você diante de Deus, que muitas das vezes deixou um tempo dele, da vida dele, para abrir mão do tempo dele, da sua família, por você, pela sua família. Então, nós temos que ser gratos e não deixar sempre a porta aberta, para que eu entre e saia naquele lugar sem problema nenhum. Isso é ético. Assim nos convém fazer. O líder ministrador da palavra. Tanto quanto a sabedoria, o líder deve controlar as emoções. Lembra? Nós temos que ter sabedoria e ser controlado. Nós temos que ser racionais. Não podemos estar no calor da emoção, do momento. Ter autocontrole é fundamental, mas não se adquire do dia para a noite. É preciso muito treino, muita disciplina interior para controlar as suas palavras, atos e impulsos. Certo comentário sobre a igreja ou algum irmão deve ser vigiado. O que já foi dito. Não comente nada. Você viu algo,
se cale. Se possível, chame o seu irmão para conversar com ele. Meu irmão, eu vi algo em você que não está agradando a Deus. Eu vi algo em você que pode vir a ferir a outros irmãos. Não deixar, exortar, sim, mas no privado e com sabedoria, sendo amigável. Amém? Sem ferir ninguém. Erros que devem ser evitados na administração. Pastor Bruno já começou a escola de líder pela consagração. Amém? Não se preparar para a mensagem é um erro. É importante que tenha sido investido tempo diante de Deus em oração, leitura e meditação para oferecer aos ouvintes algo de valor. Objetivo. Como que eu vou saber o que Deus quer para a igreja amanhã se eu não meditei? Se eu não parei para ouvir a voz de Deus? Como que eu vou ser um mensageiro daquilo que Deus quer? Como que eu vou servir o alimento de Deus amanhã, ministrando a palavra, se eu não parei para ver o que o Espírito Santo quer servir para quem vai estar ouvindo? Então, nós temos que ter aquele momento de preparo, amém? A não ser que pode acontecer de o pregador não vir e Deus te escolher. Obreiro aprovado, que maneje bem a palavra, que não tenha do que se envergonhar. Mas mesmo assim, você vai ter que tirar um tempo de oração, se reservar, tirar um tempo de oração, para o Senhor vai mostrar a palavra e você vai ter que meditar nela. Amém? Outro erro, mensagem sem um centro. 1 Coríntios 2:2 fala sobre isso. É importante que a mensagem tenha um tema. Mensagem muito longa. Atos 29. Média de uma palavra é 30 minutos. Não sejamos escravos do relógio, pois haverá necessidade de um tempo maior. Vai acontecer de ultrapassar, então nós temos que ter paciência. Amém? Eu sei que vão ter pessoas aqui que moram distante, mas a palavra se prolongou um pouquinho, amém. Vamos esperar. Vocês lembram que a gente não pode começar a comentar, porque tudo começa assim. Se eu começar a olhar e dizer, meu irmão, Sócrates está demorando demais. O meu irmão do lado vai pegar a corda, vai ou não vai? Mas não é para pegar. Sabe que não é para pegar? Porque se for eu que estiver do lado do meu irmão, eu vou dizer, não, meu irmão, é assim mesmo, deixa Deus fazer. Deixa Deus bradar. Entendeu? Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa ele terminar a mensagem. O meu irmão, ele abdicou tempo e oração. Nós temos que estar conscientes disso, que são 30 minutos, mas caso passe, os líderes da igreja, se ouvirem algum comentário, nós temos que apagar. Dessa forma, com muita educação, sem machucar ninguém. Não, minha amada, vai já terminar, espere mais um pouco. O Senhor vai estar falando. Porque se você for dar ouvido, a massa toda pega fogo, não pega? Muito rápido. Por isso que nós temos que estar atentos. Desrespeitar horários. Atos 27. Devemos ter discernimento com o horário. De novo, usar o púlpito para agredir. Efésios 6:17. Púlpito é para se pregar a palavra do Senhor e não se pode lavar roupa suja. Problemas pessoais têm que ser tratados pessoalmente. Quando estivermos ali em cima, seja para pregar a palavra de Deus, seja para dirigir o culto, nós temos que ter consciência disso. Não podemos falar nada ou começar a sugerir assuntos que vão de uma certa forma, influenciar ou atingir nossos irmãos aqui embaixo. Se eu tenho um problema com meu irmão, com a minha liderança, eu tenho que ir no particular. Nada pode ficar sem resolver, amém? Tem que ser resolvido, sim, mas não ali em cima. Ali em cima, apenas a palavra de Deus. Aqui, o foco, apenas a palavra de Deus. Apenas aquilo que o Espírito Santo está falando. Foco. Não pode fazer isso. Isso é antiético. Mas alguns
mais alguns cuidados ao pregar. Não faça movimentos bruscos. Não olhe para uma única pessoa. Não fique com a cabeça baixa. Postura. Se o Senhor lhe colocou ali em cima, naquele momento, se Ele te colocou para fazer aquilo, você pode, você consegue, não se intimide. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Amém? Não fique falando de si mesmo, dando exemplo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso aquilo. Não, não faça isso. Provérbios 20, 27, 25, 27. Não use termos grosseiros. Por favor. Não digam coisas grosseiras. Esse lugar, ele é santo. Ele é o local onde a palavra de Deus está sendo ministrada. Ele é o local onde as pessoas estão esperando palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Tito 2:8. Seja você mesmo, não imite ninguém, não fale aceleradamente. Esse eu acho que não é meu problema. Amém? Não tenha pressa, não corra. Seja específico, seja objetivo. Passe aquilo que o Senhor mandou passar, mas de uma forma que as pessoas entendam. Ministrando como convidado. Vai chegar, olha aí, vai chegar a nossa vez. Já chegou na vez do nosso irmão Sócrates. Mesmo que lhe mandem se sentir em casa, não se sinta em casa. Certas liberdades não podem ser vistas como bons olhos. É importante o pregador conhecer um pouco da cultura daquela congregação e respeitá-la. Por favor, observe o local, observe como você vai se dirigir. Se aquele local eles não adaptarem o glória a Deus, o aleluia, entenda, não saia de lá falando por causa disso. É você que está sendo convidado. Tem um ditado no mundo que ele diz que a gente tem que dançar conforme a música. Assim, como ministro de Deus, nós temos que agir com respeito. Eu fui convidada para ministrar naquele ambiente, eu tenho que fazer de acordo com que aquela congregação, aquele povo age. É daquele jeito? Então, amém. Vamos lá? É um povo que é pentecostal, que dá glória a Deus, que... Amém. Mas nós temos que ser respeitosos. Se você é o convidado, então você que tem que fazer de acordo com que eles se sintam bem também, para que não vá lá agredir ninguém. Você não... A igreja está muda, é? Vocês já viram pessoas falarem assim? Não seja grosseiro, isso é grosseria, isso é antiético, isso não convém fazer. Um homem e mulher de Deus não age dessa forma. É uma forma de você insultar as pessoas que estão ali te convidando. Estão lhe dando honra para falar do Senhor naquele lugar. O ministro como implantador do reino dos céus. Nós temos que, aqui diz que devemos evitar zombarias no que diz respeito a pontos doutrinários de outras denominações. Esse ponto aí, faz assim, igreja, só dando glória a Deus, a nossa parte, mas eu disse parte do louvor. Davi diz aqui que está a igreja, nem convidado. Porque lembramos que no passado nosso, no passado nosso, quando entramos no mundo, era falado por aí, e esses terminais, gaguejar, mostraram para todo mundo ele fazer bonito. E para quando ele vai fazer bonito mesmo, está cansado, está com fome. Nós temos, sim, quem está ali em cima dirigindo o culto, ele tem que levar a igreja à adoração também. É uma das funções de quem está lá dirigindo o culto. Né? Ele não vai só manter a parte eclesiástica, só que nós temos que ter cuidado.
Não é deixar de, não é o que se diz, é como se diz que faz a diferença. Nós temos sim que levante sua mão, meu amado, e comece de uma forma educada, comece a mostrar para que a igreja precisa adorar o Senhor. Não é como está dizendo aqui, não é de uma forma grosseira, porque muitos vieram de coisas do mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca fui para festa, para bagunça. Eu nunca fui, eu nunca gostei. Então, se eu for dizer isso, assim, se eu estiver em cima do púlpito e me dirigir à igreja dessa forma, muitos como eu, que nunca participaram disso, vai ficar complicado. Eu nunca cheguei de madrugada dentro da minha casa. O pastor Bruno está dizendo que nem ele, né? Mas amém. Meu pastor, não convém o líder mentir. Entendeu? Isso. Eu vim também de uma congregação que o nosso pastor ele dizia isso. Quando você estava no mundo, você chegava de madrugada em casa. Quando você estava no mundo, você pulava, você. Aí eu ficava só olhando e eu nunca fiz isso. Aí muita gente fez isso, né, para Entendeu? fazer uma cerimônia Kennedy, em vez de louvar, fazer uma ministração do louvor, é para ver se a pessoa se alegra, Isso. se anima, entra mais no coração, quebrando, né? Isso. Não é deixar de fazer, não é deixar de ministrar, é como vai ministrar, é como você vai passar para a pessoa, entendeu? Comece a envolver de uma forma espiritual, o Espírito Santo está nesse lugar, dê o seu melhor para o Senhor, né? Aplauda o Senhor, louve a Deus, Ele merece, Ele é digno, entendeu? É isso. É porque existem pessoas que sobem e elas querem passar de uma forma brusca, de uma forma, me perdoem, grosseira. É isso que nós temos que vigiar. Porque quem está aqui em cima, quem está aqui embaixo está esperando daqui, ó. Quem está aqui embaixo está esperando daqui. Aí vem assim, de uma forma grosseira em cima de ti. Poxa, quem é visitante, eu não vou mais naquela igreja. Eu não vou mais naquela igreja porque o pastor me chamou a atenção, disse que eu tenho que ficar até de madrugada, porque eu andava de madrugada pelas ruas e eu não fazia isso. Né? Eu tinha estrutura para ouvir. E já ficava de cabeça baixa, já ficava cabeça baixa. Imagina uma pessoa que não tem. Então, nós temos que ter muito cuidado. Tudo que for falado, seja aqui em cima, seja aqui embaixo, porque muitas das vezes nós não estamos aqui em cima, não. A gente está ministrando aqui embaixo a palavra de Deus, não é verdade? Está orando em alguém, está ministrando em alguém. Presta atenção. O que está dizendo para a pessoa em oração? O que está ministrando para a pessoa em oração? Não é o que se diz, é como se diz. Nós não podemos ser grosseiros, nós somos educados, amém? E espiritualmente, isso influencia muito na vida das pessoas. Isso traz uma influência muito grande. Muito cuidado com as crianças, por favor, por favor. Se você trouxe um doce, só dá para o seu filho, não dê para ele na frente das crianças. Se você não puder dar para todo mundo, não faça isso. Se você trouxer um lanche, não puder dividir com todos, não faça. Não faça. Porque nem todo mundo tem estrutura para entender dessa forma. Muitos até se desviam por causa disso. Isso é antiético. Nós, como líderes, nós devemos ter muito cuidado. Pisar em ovos diante das situações. É difícil, muito, e muito complicado. Mas não é impossível, né? Jesus conseguiu, nós vamos conseguir também. Devemos evitar zombarias no que diz respeito a pontos doutrinários de outras denominações. Tal atitude mostra deboche destituído de amor cristão. Ou seja, nós não podemos estar debochando da doutrina de outras igrejas, como elas agem.
Nós não podemos estar dando exemplo de doutrinas de outras igrejas no púlpito. Não nos convém fazer dessa forma, tá? O foco é a palavra, pregar a palavra e mostrar a doutrina daqui, como é feito aqui. E não ficar, porque isso muitas das vezes soa como deboche, zombaria. Não nos convém, como ministro da palavra de Deus, fazer isso. Tomar, por exemplo, algo que acontece em outra igreja e zombar. Não. Porque assim como nós não iremos ficar felizes de chegar em outra denominação, em outra igreja, e a nossa igreja ser exemplo de uma forma negativa, os outros também não vão gostar de saber que a Igreja Betel, os ministros da Igreja Betel, estão chegando em outros lugares e estão zombando daquilo que é feito dentro da nossa. Amém? Sempre se colocar no lugar do nosso próximo, que fica mais fácil para eu evitar de errar. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu já citei que as denominações pentecostais, elas gostam de falar línguas, né? E as que não aceitam o dom de línguas, né? Eu já vi pastores de igreja grande zombando, até arremedando pessoas falar em línguas. E por causa disso, eu tenho uma filha fria lá. Está esfriada lá. Não quer mais ir para lá. E eu estou orando por ela. Ela está orando em casa, ela está buscando, ela está isso, ela está aquilo. Então, eu não sei quantas estão da mesma forma que ela. Eu não sei se é só ela ou se tem outras pessoas da mesma forma que ela. A igreja é muito boa, ensina muito palavra, muito dedicada, isso. Mas o que eu prestei atenção, ela não quer porque eu estou acostumada, porque quando estava lá para adorar, e foi zombado lá, essas coisas. Então, fica muito difícil. Então, se alguém está dando glória a Deus, ele chegou, ele tem costume aqui, está fazendo algo diferente do que ele faz aqui. Sei lá. Porque se ele continuar vindo, ele vai aprender. E aqui é dessa maneira. Como ela falou de agora, nós devemos observar, nós chegamos na outra congregação para entrar no Cristo. Eu aprendi que meu apóstolo é assim. Quando chamarem para você pregar em alguma congregação, é só mentira. Observe se o pastor lá prega de paletó. Se o pastor lá não tem costume de pregar de paletó, não vai de paletó. Preste atenção como é que ele se comporta. Se eles vão de camisa de uma gravação, pode assim. Então, observe. Eu não vou lá para o Grande Vitória, sapato dessa altura, toda maquiada, chique, porque o povo lá é mais humilde. Então, eu tenho que me vestir adequado como o povo lá é. Então, eu acho muito bom essas aulas, porque a gente não sabe tudo. A gente vai aprendendo com as outras, né? A gente vai ensinando e a gente tem que aceitar aquilo, entender que é assim e guardar. Porque quando eu fiz escola de a teologia reciclada, tem coisas que até hoje eu não faço, porque ficou gravado na minha cabeça. Era assim, era assim, era assim. Então, era assim mesmo. Se chega alguém que gosta de dar glória a Deus, vai dar glória a Deus até. Depois ele dá tempo lá. Você fica assim, né? Eu muitas vezes, glória a Deus, né? Então, às vezes a gente quer transmitir alguma coisa com aquele glória a Deus. A gente quer dizer, estou trabalhando muito, está cansando, né? Mas quem está lá na frente, ele vai entender. Né? Então,
por favor, não zombe de quem fala de língua, não zombe de quem fala, não zombe de quem pula na beira do Espírito Santo e não zombe de quem não pula. Cada um adora, ele tem um temperamento diferente. Cada um vai ter um temperamento diferente. Quando eu tenho uma experiência que quando o Espírito Santo já me tomou várias vezes assim, não que eu não tenha controle, mas me tomou num poder assim que, meu Deus, parece que ia, né, partir assim. Mas nem todas as vezes é assim. Então, a gente está quietinho lá, adorando também, trabalhando o Espírito Santo. Então, é dessa maneira. Então, não podemos ignorar quem fala línguas, quem não fala línguas, isso é tudo. Então, muito quietinho. Amém. O mundo precisa de cura. A igreja de ética. O tema proposto aqui foi resumido para nos dar uma noção geral sobre a questão da ética ministerial. O assunto não se esgota aqui. O aluno pode consultar bons livros sobre o tema para aprofundamento, e seria muito bom que assim nós fizéssemos, porque ética é um assunto praticamente inesgotável, porque fala sobre o comportamento, trata no caráter, trata sobre princípios, e é o que nós precisamos para levar a cura para o mundo lá fora. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos traga à memória tudo o que nós aprendemos até aqui e que vamos continuar aprendendo. A matéria sobre ética ministerial termina hoje, mas o nosso pastor Brunner vai estar dando continuidade à nossa escola de líder, as 2 últimas matérias. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Amém.